Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, tudo bem com vocês? José Antônio Nogueira, da Rádio Vox NGR, essa que você viu no começo aqui do programa, e esse é o programa Ponto de Vista. Meus amigos, hoje é dia 23/3/2023, está no ar o programa Ponto de Vista, e desde o começo aqui, é claro, eu quero agradecer aos inscritos, aos novos inscritos e aos futuros inscritos da Rádio Vox NGR, e sempre pedir aos que ainda não se inscreveram que se inscrevam no YouTube, né? Rádio Vox NGR no YouTube, no Facebook, no meu blog no Facebook, tá no Instagram, no Facebook, no Kawaii, no TikTok, no Telegram e em todos os lugares aí, tá bom? Muito bem, meus amigos e minhas amigas, tudo para você, para que você fique sempre à frente dos fatos. Meus amigos e minhas amigas, vamos começar o programa então, o ponto de vista de hoje, dando aquela espiadinha básica na agenda desse presidente. E esse presidente trabalha, o outro a gente dizia assim, desse presidente que trabalha, só que não, né? Mas esse é, só que sim, esse trabalha. Vamos ver? Vamos lá. 11 horas da manhã, o presidente Lula então visita o CPX Naval de Itaguaí, CPX Naval de Itaguaí, o Complexo Naval de Itaguaí. 15h30, visita guiada às obras de reconstrução do Museu Nacional. Às 18h30, ato pelo direito à cultura e o novo decreto do fomento. E depois, 21h20, partida então para Brasília, né? E às 22h40, chegada então do presidente Lula lá em Brasília. Tá vendo como esse trabalha? Agenda lotada, certo? Mas, meus amigos e minhas amigas, o programa Ponto de Vista de hoje então vem falar sobre um assunto que está aí nos jornais, nos telejornais e nas redes sociais aí, nos canais do Facebook, do YouTube, em todo canto. Obviamente falo sobre a narrativa que foi criada sobre o tal atentado à vida do senador Sérgio Moro, que foi ex-juiz, ex-ministro, brevemente ex-senador Sérgio Moro. Guardem esse vídeo, hein? Para que depois vocês se lembrem quando eu disser em vídeos anteriores, eu disse, tá, né? Pois bem, meus amigos e minhas amigas, eu disse uma vez que há uma diferença entre narrativa e verdade. A narrativa, ela pega uma pitadinha de verdade, um assunto, uma coisa que é a verdade, e torce, vira, torce, mexe e cria então uma outra história com aquela pitadinha de verdade. E aí então vira a pós-verdade, a narrativa, certo? Só um instante, por favor. Pois bem, já estamos de volta. Como eu dizia, cria-se então a narrativa, essa expressão tão usada lá na época da pandemia, né? Por aquele deputado que dizia, vai vendo Brasil, vai vendo, lembra, né? Pois é, esse povo doido, tudo doido. Pois bem, vamos então jogar um pouquinho de luzes aqui na narrativa e desmontar esse embrulho todo que foi feito. Qual é a verdade? Qual é então o ponto onde começa a narrativa? A verdade é que a polícia vem investigando, como sempre faz, investiga mesmo e monitora ações de grupos, entre eles o PCC, porque são sempre com planos para aprontar alguma coisa, né? Se bem que de uns anos para cá o PCC mudou a estratégia, a tática, e eles não atacam políticos, senadores, nem a alta cúpula das polícias, tal. Políticos, senadores e até mesmo algumas polícias, eles estão devidamente, vocês sabem, né, aqui do PCC. Pois bem, alguns políticos, né? Então não fica bem ficar
explodindo bombas na cabeça. Pode pegar em alguém que eles não querem. E aí então fica complicado. Certo? Mas desde o tempo, lá naquele tempo, quando o Moro era ministro da Justiça e quando o Bolsonaro ainda era presidente, graças a Deus não é mais, mas foi, vocês se lembram que ficou aquela conversa de que iriam transferir o Marcola para um presídio federal. Pois bem, esses políticos e alguns policiais, né, não queriam que o Marcola fosse transferido. Inclusive o presidente da República, que também tem uma certa ligação com as milícias e esse pessoal. Vocês estão entendendo, né? Então, o que ocorre? Um promotor do GAECO fez lá então o pedido de transferência do Marcola, porque já havia lá 3 ou 4 vezes que eles tentaram tirar o Marcola da cadeia. Então ele achava melhor transferir. E segundo esse promotor, chamado Lincoln, o sobrenome dele meio complicado, não me lembro, mas é Lincoln o nome dele, disse que pouco antes dele transferirem o Marcola, ele recebeu no celular uma ligação, uma mensagem do presidente Bolsonaro, dizendo que estava temeroso com a transferência do Marcola, porque poderia gerar ali alguns atentados, né? O PCC poderia ficar com raiva e promover algumas arruaças e atentados por aí, isso poderia cair na conta do presidente. Inclusive o Moro também deu uma entrevista dizendo que estava ciente desses assuntos aí. Ok? Vocês estão entendendo? Essa é a verdade que vai ser pega e agora vai virar uma narrativa. No ponto em que anteontem, o Lula deu uma entrevista pro amigo Leonardo Artucci, do grande portal, né, de notícias 2TV 247. Eles foram até Brasília, o 247 foi até Brasília com a equipe e entrevistou então o presidente Lula. E numa altura da entrevista, o Lula disse que lá naquele tempo, quando ele estava preso, alguns promotores iam visitá-lo, perguntavam se estava tudo ok, estava tudo bem, e ele dizia que não, só estaria, não está bem, só vai estar bem quando o Moro. Vocês sabem, né? Aquela palavrinha que começa com F e termina com D, o Moro. Aí, a polícia que já vinha monitorando e investigando o PCC, todo mundo sabe disso. Todo mundo que é envolvido com a investigação sabe desses monitoramentos que são de praxe e essas investigações aqui e acolá, principalmente em facção, né, de alta periculosidade. O que fizeram então o pessoal da direita? Olha aí, está a oportunidade. Olha o gancho que o Lula deu aqui pra gente. Vamos matar a bola no peito e marcar um golaço agora. Agora eu se consagro. Como dizia o pessoal, agora eu se consagro, agora eu vou fazer um golaço. Então, quem foi que pediu a prisão do pessoal do PCC? Da juíza, excelentíssima senhora Gabriela Hart, que substituiu quem? O Sérgio Moro, quando o Moro foi para o governo. Entenderam? Ela então expediu rapidamente lá uma ordem para prender o pessoal. E aí prenderam lá meia dúzia do pessoal do PCC e já criou-se então a narrativa. Olha, como naquele tempo tinha aquela narrativa, naquele tempo que o Bolsonaro estava candidato, tinha aquela narrativa de prender o pessoal do PCC e o PCC tinha conversas com o PT e aí, e não sei o quê, e era tudo papo furado. Nunca teve, o próprio juiz mesmo que autorizou
o promotor que pediu a transferência disse numa entrevista para o Metrópolis, lá para o Guilherme Amado, em 2019, que isso é mentira do Moro e do Bolsonaro. O PCC nunca teve contato com o PT. Está no portal Metrópolis, vocês podem procurar aí no Google, no YouTube, que vocês vão achar. O senhor Lincoln, o promotor, disse que ele pediu a transferência e que o Bolsonaro não queria, o Moro não queria, mas que conseguiram, e que aí então saiu essa história de que um franguinho lá, um Zezinho, um Zé Ninguém lá do PCC, disse que tinham contatos cabulosos, conversas cabulosas, né, com o PT. Tudo mentira, papo furado, certo? Agora, da mesma maneira, então, disseram que tinha aí uma lista e que o Moro estava na lista, mas lá tinha o Moro, a família do Moro e mais outras pessoas nessa lista e outras autoridades, e que supostamente seriam sequestradas e mortas pelo PCC, supostamente. Mas bem, vocês acham que não tem nada nessa historinha? A Gabriela Hart correndo lá e rapidamente pedindo a prisão. Gabriela Hart, ligada com o Moro, que estava ameaçado, que o Lula deu uma entrevista que disse que queria o Moro. Perceberam a construção da narrativa? Pegaram a entrevista do Lula, que disse que queria o Moro, tinha a investigação contra o PCC, a polícia estava de olho nas ações do PCC, a Gabriela Hart, que é ligada com o Moro, rapidamente mandou prender os bandidos, prenderam, rapidamente apareceu uma lista em que tem lá o nome do Moro no meio, tal, todo mundo diz que tem essa lista, que essa lista de fato existia. Diz aí, né, os repórteres que isso ocorreu mesmo assim, que o nome do Moro e outros nomes estavam nessa lista. Mas aí então, o que ocorre? Criaram esse teatro para dizer que o Lula colocou então a vida do Sérgio Moro em risco, só que o tiro saiu, não pela culatra dessa vez, saiu pelo lado certo, que deveria sair. Por quê? Prenderam os bandidos, apontaram a lista com o nome do Sérgio Moro lá, supostamente correndo um risco de vida, um risco de morte, né? Só que, quem é o presidente? O Lula. Não, mas então foi porque o Lula falou, não, o Lula falou ontem, a investigação faz meses aí que está ocorrendo. E o Lula falou lá daquele tempo que ele estava preso, não de agora. Agora ele é presidente, o Moro é o senador, tal, por enquanto, logo vai perder aí o Senado. Aí vai ser ex-ministro, ex-juiz, ex-ministro, ex-senador também. É cheio de X, 3X na vida do Moro. Aguardem, viu? Então é isso, meus amigos. Vocês entendem como que é feito? Você pega uma verdade e vai torcendo ela e cria uma historinha para ferrar aquela pessoa que você quer. Essa é a pós-verdade usada na tática aí, no termo da narrativa, para se construir essa pós-verdade, que é a coisa que está além da verdade. É assim que funciona. Porque esse pessoal da extrema-direita não tem competência para ganhar as coisas no voto. Alguns são eleitos, como o Moro, o Dallagnol, o pessoal aí, né, o general Mourão, o pessoal receberam votos, mas porque está dentro daquele bolo de pessoas que foram enganados pela direita e extrema-direita, então votaram nessas pessoas iludidos. Mas para presidente não, porque o Lula saiu da cadeia, estava com o nome na lama, sendo malhado por 6 anos direto pela Globo, e voltou presidente. E hoje o Bolsonaro, fugido lá, escondido nos Estados Unidos e logo vai para a Europa, presta atenção, ele vai fugir para a Europa, vai ficar uns meses na Europa, vai fugir depois para os Emirados Árabes, vai ficar um tempo para lá, para cá, vai assim, se a polícia não o prender. É isso que vai ocorrer, porque ele pode ficar 2 ou 3 meses em cada país, assim, então é lícito, isso dentro da lei.
E ele vai ficar, então, pererecando por aí. Não tem quem colocar de candidato. Ele proibiu a Michelle, eles já estão separados. Ela já disse que estava procurando um advogado. Essa notícia eu dei para vocês já o ano passado para fazer a separação. O Bolsonaro disse que se ela insistir, ele vai se separar dela. Ela largou ele lá, depois de terem brigado pra caramba lá nos Estados Unidos. Vocês estão sabendo aqui, né? Brigaram pra caramba lá. Mas as fotinhas tá cheio de coraçãozinho e tal. Mas brigaram pra caramba. E ela voltou antes dele comemorar para tomar posse aqui no PL Mulher e disse que em agosto vai sair por aí viajando. O Bolsonaro disse que se ela sair por aí viajando aí em agosto fazendo graça, ele e os filhos vão sair do PL. Então o Valdemar que se cuide, que se dê um jeito nisso, porque eles não querem ela candidata. Ele não pode ser candidato, eles não deixam. Então o Lula vai nadando aí de braçadas enquanto isso, né? Vai ter que dar um pitaco no cara lá do Banco Central, que está aí com 13,5% de juros aí, mas esse é um outro assunto para um outro vídeo, né? Na verdade, o vídeo de hoje veio falar e jogar essas luzes aí sobre essa história do Sérgio Moro, que tem que agradecer, então, né, se for falar a verdade, ele vai ter que agradecer o Lula, porque o Lula, através da Polícia Federal, que tem toda a liberdade agora de investigar quem quer que seja e agir da maneira que tem que se agir, e o senhor Flávio Dino, que é o responsável por essa área. Então o Moro tem que agradecer ao Flávio Dino, tem que agradecer à Polícia Federal, tem que agradecer ao presidente Lula, que dá essa liberdade para o pessoal fazer o trabalho bem feito deles. E graças a isso, então, a vida dele está segura, tranquila, sem nenhum arranhão. É dele e da família toda. Graças, então, à política do presidente Lula, à competência do Flávio Dino e à super competência da Polícia Federal, que investigou e já prendeu, né? Incompetente foi o pessoal que tentou usar isso para fazer essa historinha, essa narrativa, e se estreparam mais uma vez. É isso, meus amigos e minhas amigas. O programa Ponto de Vista de hoje então fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua paciência. Dê o like aí e coloque os comentários aqui, vou ler e vou responder todos eles, tá bom? Um abraço, pessoal. O programa Ponto de Vista de hoje então termina por aqui. Amanhã tem mais. Tchau, pessoal.